Então, além da regra do cruzamento dos terços, há mais alguma coisa que devemos ter em consideração? Sim, há outros elementos importantes na composição fotográfica e que servem para tornar mais harmoniosa e mais agradável. É preciso ir à procura no nosso tema de linhas e não apenas das linhas físicas verdadeiras e precisas, mas também linhas imaginárias, ou seja, que possamos unir um ponto ao outro. São percursos ao longo dos quais o olhar do observador se vai certamente guiar e, portanto, uma ordem correta no interior do fotograma ajudará seguramente as nossas imagens a ter uma melhor composição. Então, também posso usar a perspectiva. Sim, as linhas de perspectiva também são importantes sob o ponto de vista da composição. Considera mesmo fazer convergir as linhas de fuga sobre um determinado ponto e posicionar nesse ponto o tema principal da nossa imagem. Por certo, isso vai atrair a atenção sobre o tema, mas mesmo a perspectiva aérea pode ser útil para sugerir uma ideia de afastamento. Considera que todos os temas perto da máquina fotográfica ficarão bem nítidos, enquanto à medida que tens alguma névoa entre ti e o tema, isso vai ajudar na sensação de afastamento. E então, para se obter essa mesma sensação, posso usar ou jogar um pouco com a profundidade de campo? Sim, pode-se mesmo utilizar o diafragma precisamente para aumentar esta sensação de afastamento. A profundidade de campo, porém, é reduzida ao mínimo para aumentar esta Sim, sensação de recordo. afastamento. Isso faz abrindo o diafragma no máximo da sua abertura. Se fotografares um tema utilizando o diafragma na sua abertura máxima, certamente que isto se reproduz de uma forma perfeitamente nítida, destacando-se maioritariamente do fundo que, à medida que se afasta do tema, vai sempre ter um efeito mais desfocado. Uhum. E há mais alguma regra que devemos ter em consideração? Bem, um outro elemento que se pode usar de forma criativa pode ser o movimento, precisamente para transgredir um pouco as regras que determinam as fotografias sempre corretamente expostas, com o tempo certo e o diafragma certo. Considera que em determinadas situações pode ser útil mesmo fechar o diafragma de forma a alongar os tempos e fazer com que os temas em movimento nas nossas imagens apareçam como fantasmas que deixam um rasto. Isso é uma coisa que já me aconteceu tantas vezes, mesmo sem saber. Sim, no entanto, deve ser intencional este efeito. Se numa cidade pretendes dar a sensação de frenesim ou mesmo do movimento das pessoas à volta dos monumentos, colocas-te num ângulo da praça, no cavalete, fechas o diafragma de maneira a aumentar o tempo e seguramente vais ficar com os edifícios e todos os elementos fechados que ficarão perfeitamente nítidos, enquanto as pessoas que se movimentam no interior da praça vão deixar rastros que precisamente vão sugerir a ideia de frenesim e movimento na cidade. E o importante é o facto de todas as tuas escolhas serem perfeitamente conscientes, feitas para obter um determinado efeito identificável depois na Uhum. fotografia. Então, composição, cruzamento dos terços, linha de perspectiva, certo? Perfeito, já tens todos os elementos para ir para a rua e fazer algumas boas imagens que depois podemos ver em conjunto, mas espero que não exageres nas regras, Nem hein? pensar, nem pensar.